Mas eu queria te ouvir um pouco, olhando para essa agenda para frente, a gente tem provavelmente daqui a 15 dias votação de arcabouço fiscal e depois o governo federal quer pautar reforma tributária, que é extremamente importante quando a gente discute, por exemplo, a situação dos estados. Qual é a expectativa do senhor, pelo que o senhor viu do projeto do arcabouço fiscal, entendendo um país chamado São Paulo, 30% do PIB, o senhor gostou do projeto, do que viu? Queria lhe ouvir um pouco sobre esses dois assuntos. Olha, eu entendo que o projeto do arcabouço fiscal é limitado, mas era talvez o que era possível dentro das questões ideológicas que cercam o governo do PT. Acredito que vai passar pelo Congresso. Está todo mundo entendendo a necessidade de a gente ter uma baliza fiscal, porque o compromisso com a solvência é fundamental para a gente ter uma perspectiva de crescimento. Mas entendo que esse projeto ele pode ser modificado, principalmente no que diz respeito ao desincentivo para o crescimento da despesa. Os instrumentos de desincentivo ao crescimento da despesa são muito fracos, ou seja, a gente não cria qualquer tipo de servidão para o governo e é um projeto que está muito lastreado no aumento da receita. Qual é a dificuldade de estar lastreado no aumento da receita da maneira que está? É que dificilmente eles vão conseguir materializar esse aumento da receita como estão planejando. A gente tem que lembrar que outras iniciativas, ou iniciativas semelhantes às que eles estão propondo, já foram tentadas no Congresso em outras oportunidades e não passaram. Então, acho muito difícil se chegar aos 130, aos 150 bi, como está sendo hoje ventilado, para fazer frente à necessidade de receita para manter esse arcabouço de pé. Mas há um clima no Congresso de que é preciso aprovar essa matéria. Por isso que eu acho que passa. Passa, exatamente o que eu vou perguntar. O senhor acha que passa? Eu acho que passa com alguma modificação. O que eu acredito que o Congresso vai acabar fazendo? Impondo algum tipo de servidão mais severa do que simplesmente mudar o percentual da despesa em relação à receita, caso a meta do ano anterior não seja atingida. Certo. E tem uma outra vantagem, né? A maioria simples resolve esse problema. Mas vamos para a reforma tributária, que seria um passo fundamental e um passo seguinte. E eu vejo que São Paulo e o senhor à frente apoiam a reforma tributária. Eu acho, aliás, que esse é um passo que é difícil ser contra isso, porque o país precisa dessa reforma. Mas tem alguns pontos que já estão colocados. Aquela coisa do destino. O senhor aceita isso? Aceito. São Paulo é o maior consumidor do país, então isso é uma boa resposta. Mas e a origem? Como é que fica? Né? Qual a posição que o senhor tem sobre isso? Isso é uma coisa interessante, Dmitry, porque no passado os governos de São Paulo foram sempre contra iniciativas de reforma tributária e essa era a questão capital. Era a questão da tributação na origem, né? Como São Paulo era o grande originador de carga. A gente não tem medo da tributação no destino. Eu entendo que está na hora da gente virar essa chave e São Paulo vai apoiar a reforma tributária mesmo com a tributação do destino. E não poderia ser diferente, nós temos o maior mercado consumidor do Brasil, nós temos 22% da população brasileira no território de São Paulo. Por mais que a gente perdesse um pouquinho de receita no início, nos primeiros anos da reforma, no médio e longo prazo a gente ganha. E mais, a partir do momento que eu acabo com a guerra fiscal, que eu equalizo as condições, que eu igualo as regras de ICMS, São Paulo naturalmente, pela infraestrutura que tem, pela população que tem, pela capacidade que tem, vai se destacar. E pelas simulações que nós estamos fazendo, a gente não vai perder mesmo com essa questão da tributação do destino. Para mim, a grande questão da reforma tributária não é essa. É a seguinte, a regra tem que estar toda colocada desde o início. A gente não pode também assinar um cheque em branco. Por mais que haja a boa vontade e o sentimento da necessidade premente de aprovar a reforma tributária, a gente não pode aprovar a reforma tributária remetendo vários temas para a lei complementar. A gente precisa saber exatamente o que a gente vai estar aprovando, porque depois a gente muda o quórum e aí a gente pode prejudicar estados que têm uma importância econômica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa de uma inteligência, porque se eu quero tributar menos a indústria, eu vou ter necessariamente tributar mais outros setores que são muito fortes no Congresso e que tradicionalmente são subtributados. E é importante que algumas situações se mantenham, porque observe, por exemplo, a iniciativa da Argentina de taxar agronegócio. Foi desastrosa, destruiu o agro da Argentina. Então, esse equilíbrio vai ser fundamental, vai demandar um esforço e uma habilidade muito grande, por isso eu não sou tão otimista com relação ao prazo.
Quando se falava, vamos aprovar a reforma tributária ainda no primeiro semestre. Eu não acredito realmente que isso seja possível. Mas alguns conceitos já estão avançados, né? Tem 2 projetos lá que são bons, a PEC 45 e a 110, o senhor já deve ter dado uma olhada. Ali tem um caminho bom, inclusive o IVA dual, né, que é um caminho também para resolver o problema. Talvez o melhor caminho, vamos lá, equaliza primeiro as regras, unifica os tributos federais, depois equaliza as regras de ICMS estadual. E aí eu acho que a gente vai ter o caminho aberto para ir fazendo avanços progressivos. O Chile iria colocar só alguma coisa, acho que ainda desse assunto. Não, mas provocando um pouquinho aqui, governador, nós não estamos indo no caminho inverso do que a gente deveria estar indo. O Brasil tem 34% de carga tributária, a maior carga tributária da América Latina. A mim surpreende que a gente discute reforma tributária e ninguém discute redução de carga tributária. Aí nós temos um marco fiscal que está vindo aí que tem o próprio governo falando de 110, 150 bilhões de aumento de receita. Então você vai ter um aumento, isso dá mais ou menos 7, 8% da receita federal, 2,2 tri. Né? Então, quer dizer, não estamos, quer dizer, e abandonamos a reforma administrativa. Então a gente, como diz o Henrique Meirelles, fazer um ajuste fiscal pelo lado da receita e não da despesa. Não estamos no caminho contrário? Bom, tradicionalmente o Brasil tem andado no caminho contrário. Observe que a nossa tradição de superávites primários se deu sempre na elevação da receita. Então, quando a receita crescia, quando a despesa crescia 7%, a receita crescia 9%. Quando a despesa crescia 5%, a receita crescia 7%. E, de fato, a primeira vez que a gente teve uma redução importante de despesa foi agora no período do governo Bolsonaro, né, onde houve uma forte redução de cargos, desfazimento de ativos, enfim, a gente teve a primeira redução de despesa administrativa desde a Constituição de 88. Fora isso, a gente não conseguiu construir superávites na via da redução da despesa, que é o que a gente quer fazer aqui em São Paulo. Por exemplo, o que nós estamos projetando em São Paulo agora? Uma reforma administrativa, desfazimento de patrimônio imobiliário, privatizações. Então, a gente quer diminuir o tamanho do Estado para realmente atuar no campo da despesa. E isso é fundamental. O governo tem que fazer esse exercício e, de fato, a questão da reforma tributária tem que casar junto com essas reformas que são estruturantes e que vão ser fundamentais olhando realmente o campo da despesa. Tá aí.